Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, mulher, por mais um dia. Não se esqueça que você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Claro que nós podemos aquilo que o Senhor nos permite. Nós podemos aquilo que é da vontade de Deus. Aquilo que não acontece, aquela porta que se fecha, aquela porta que não se abre, aquilo que nós não alcançamos, não é simplesmente falta de sorte ou porque as pessoas nos deram as costas. É porque não foi da vontade do Senhor. Porque quando é da vontade de Deus, não importa como, acontece. Amém? Mulheres, hoje eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Salmo, capítulo 39, a partir do versículo 5, e nós vamos ler 5 e 6. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Louvado seja Deus pela tua palavra, por esta palavra. Mulheres, eu estou gravando esse devocional às 3 da tarde do dia anterior, justamente quando eu estava aqui lendo a minha Bíblia no trabalho, e eu me deparei com esses versículos e eu fiquei assim meditando e refletindo a respeito disso. E é muito interessante como a Bíblia assim, ela nos choca muitas vezes porque ela é tão direta, né? E mesmo tendo sido escrita há milhares de anos, ela ainda se faz tão atual e tão necessária nos dias de hoje. Deus conhece e Deus já conhecia cada geração quando Ele inspirou homens a escrever a Bíblia, não é verdade? Então, mulheres, eu quero aqui ler e vou falar frase por frase, a gente vai refletir um pouquinho aqui nessas palavras de hoje, certo? E é tão interessante porque vai até servir como um complemento do que nós conversamos ontem, porque persevere, que foi o que eu falei, não desista, né? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas assim, o quanto que nós muitas vezes nos desesperamos e quantas vezes nós estamos nos empenhando em algo que, colocando todo o nosso esforço, estamos nos preocupando e não vale tudo isso. Porque se nem a vida vale tanta coisa assim como a Bíblia diz. Olha só, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Davi aqui, ele está fazendo uma comparação com a eternidade de Deus e a vida dele, a vida aqui na terra. Então, comparado à eternidade, a nossa vida realmente é nada. A nossa vida é valiosa no que se diz respeito a ser um presente de Deus, que nós temos que viver de uma forma correta, porque nós só temos uma vida e uma oportunidade. Mas quando a gente olha para o que Deus tem para nós além daqui, realmente nós podemos dizer que essa vida ela é nada. E quantas vezes nós estamos com os nossos olhos focados apenas na terra? Quantas vezes nós queremos melhorar os nossos dias, a nossa casa? Quantas vezes nós queremos melhorar muitas coisas como se nós fôssemos ficar aqui para sempre? Como se nós fôssemos ter isso para sempre? Nós nos apegamos, né, mulheres? Nós temos essa facilidade de nos apegarmos às coisas. Quantas vezes nós não queremos nem abrir mão de coisas velhas, de papéis, de sei lá o que nós muitas vezes estamos guardando no fundo de uma gaveta porque nós temos apego àquilo e não queremos nos desfazer. Uma vez eu achei interessante que um jovem, ele novo convertido, entrou no nosso grupo de jovens da igreja, quando eu fazia parte ainda, e eu era vice-líder, e nós fomos à casa dele, fizemos uma surpresa com bolo, refrigerante, e nós demos uma caixa de chocolate a ele. E eu achei tão interessante que ele ficou tão apegado àquilo que ele não queria comer os chocolates, ele queria guardar os chocolates. E eu disse, olha, coma os chocolates, porque nós demos para você desfrutar. Amém? Então assim, enquanto nós muitas vezes nos apegamos, né, a coisas e não aos momentos ou não mesmo à eternidade, nós estamos somente olhando para o aqui e para o agora. E é interessante porque diz assim, por mais firme que o ser humano esteja, é pura vaidade. Então, quantas pessoas hoje aí estão com suas contas bancárias gordas, estão com as suas redes sociais com milhares de seguidores, estão vendendo, estão famosas, estão dando certo, estão lucrando, e são pessoas muitas vezes que vieram de
um passado de pobreza e tiveram e têm uma vida de superação. Mas elas olham para essa vida de superação como se fossem tudo. Eu cheguei onde eu queria. Que na verdade nem são poucos os que dizem eu cheguei onde eu queria, né? Porque o ser humano ele sempre vai querer mais, ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele tem. Mas muitas pessoas olham para os seus bens materiais, para a sua posição e dizem: ok, eu sou poderoso, eu estou aqui nesse lugar e nada pode dar mais errado, né? Quanta tolice, meninas, quanta burrice, né? E é interessante que às vezes são seres humanos que nem tem tanto e já se acham assim. É lamentável, né, mulheres? E vai dizer assim: olha, de fato o ser humano passa como uma sombra. Ou seja, é muito breve a nossa vida aqui para nós estarmos tão presos às coisas materiais, estarmos nos preocupando com tantas coisas que não valem a pena ou que não vão fazer sentido para sempre. Pode até fazer sentido hoje, mas não vai fazer sentido amanhã ou na eternidade, nem vai estar na eternidade. Amém? E diz assim: de fato, o ser humano passa como uma sombra e em vão se agita juntando tesouros e não sabe quem ficará com eles. Por mais milionário que um homem seja, ele não vai levar R$1 consigo. E quantas vezes, até mesmo pais de família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, porque só pensa em trabalhar, só pensa em juntar, só pensa em ter. E por mais rica que seja a sua fortuna, e por mais herdeiros que ele tenha para deixar, sabe, não vale a pena. Então, mulheres, ontem mesmo eu trouxe esse exemplo para vocês. Olha, perseverem, vocês podem todas as coisas. Não desistam, não parem. Desistir não acelera o processo. Não é verdade? Eu falei isso. Mas muito cuidado como que você tem deixado essas ansiedades de que eu não posso parar, eu preciso chegar lá, eu tenho que ter, eu tenho que ser. O quanto isso tem invadido seu coração, mulher. Que haja um equilíbrio em você. Amém? E aí o versículo 7 que nós não lemos diz assim: e eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Ou seja, Davi estava falando aqui dessas pessoas, né, do ser humano, que por mais firme que esteja a vaidade, na verdade o capítulo 39 é sobre a vaidade da vida. Ele está falando dessas pessoas que estão com os olhos nisso, e depois no 7 ele se volta para ele. E eu, Senhor? Ou seja, ele está dizendo assim: Senhor, e eu que te conheço? Como que devo me portar? O que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo diante de tudo isso? Aí ele diz: o que eu espero? E ele mesmo responde: tu és a minha esperança. Então, mulheres, nós que conhecemos ao Senhor, que temos prosseguido em conhecer a Cristo, a nossa esperança tem que estar nele. Amém? A nossa esperança tem que estar no Senhor. E que não sejamos movidas por desejos e sonhos e projetos que são pura vaidade. Que a gente busque viver aquilo que o Senhor tem para nós. E embora a gente chegue a um lugar que nós sonhamos, que embora nós venhamos a viver fases em que nós possamos dizer assim: isso era tudo o que eu queria, nunca olhe para isso e diga que é o suficiente, porque o suficiente para você é Deus. Amém? E nunca se ache a respeito daquilo que você tem, ou nunca ache que você só vai ser feliz quando você alcançar aquilo, porque quantas vezes nós realmente temos colocado a nossa felicidade, a nossa oportunidade de ser grata, de ser plena naquilo que nós ainda não temos, naquilo que nós almejamos. Amém? Esse desejo por vaidade, essa preocupação pelos anseios da vida, rouba de nós a celebração do agora, rouba de nós a alegria de hoje. Amém? Não permita, mulher, não permita que você fique tão focada nas coisas dessa terra e se esqueça do céu, tá bom? Deus te abençoe, mulher, que essa palavra hoje venha como flecha no seu coração. Eu quero orar por você, eu quero que você declare aqui que você vai ser uma mulher que não vai se deixar ser levada pelas vaidades da vida, mas que você vai concentrar os seus olhos nas coisas celestes, no Senhor, no céu.
Pai, eu louvo o Senhor e te engrandeço. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, justiça, soberania, Senhor. Ajuda essas mulheres, fortaleça elas, capacite elas, seja com elas, dê graça a elas. Visita elas, Pai, nesse dia. Seja com elas, livra de todo mal. E, Pai, se tem mulheres aqui que estão nessa correria, nessa vida cansativa de apenas juntar o que elas não vão levar, que estão tão ansiosas por coisas materiais, que estão tão apegadas a coisas físicas, Senhor, faça com que essa mulher se volte mais para as áreas espirituais. Traga sentido à vida dela, que ela possa se lembrar que há um céu, que há uma eternidade, que a nossa esperança tem que estar em Ti, não nas coisas, que a nossa vida é tão breve para nós nos preocuparmos e nos agarrarmos a coisas desse mundo, que a gente possa estar firmes e fortes em Ti. Diga: eu estou firme e forte na rocha, que é o Senhor. Hoje eu não quero orar muito por você não, mulher. Hoje eu sinto no meu coração de te dizer que, eu não sei se alguns já fazem, acredito que sim, mas que hoje, assim que você parar de ouvir esse devocional, que já vai ser finalizado, tu solta tudo, para tudo, ajoelha e vai orar. Vai colocar os teus anseios diante da presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã.